Turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que vocês estejam muito bem. Hoje a nossa aula de História, número 17, eu sou a Prof. Jaque. Nós estamos vendo sobre a escola. Nós já vimos materiais antigos, né? Como era antes. Hoje, então, a gente vai ver algo que é as regras de convivência de antigamente, quando os pais, os bisavós iam. Será que são as mesmas de hoje? Vamos ver? Então, para isso, nós vamos na nossa aula, né, para o vídeo, não vai precisar apenas conversar com a prof. Mas depois, para a atividade, então você vai precisar do caderno, do lápis de escrever, da borracha e do lápis de cor. Vamos lá, então? Para começar, vamos ver essa história? O nome dela é Desculpe-me. E aí, você tem mania de ficar dizendo desculpe para tudo que você faz? Vamos ver o que aconteceu? Desculpe-me. Ilustrações de Roberta Castro. Lucas era um menino muito ativo, mas levado. Às vezes falava sem pensar e por isso, quando estava com raiva, acabava magoando e irritando as pessoas. Desculpe, desculpe, desculpe. Mas em seguida, quando via o que tinha feito, pedia desculpas para todo mundo. E ele fazia isso o tempo todo. Desculpe-me, tia. Desculpe-me, mãe. Desculpe-me, amiguinho. E assim por diante. Um dia, na escola, Júlia, uma coleguinha muito comportada, esbarrou nele e os cadernos dele acabaram caindo todos no chão. E ele então disse: "Sua burra! Não olha para onde anda? Não, sua cega!" Júlia, muito tímida, disse que tinha sido sem querer e com os olhos cheios d'água se afastou. Depois de alguns minutos, Lucas viu o mal que tinha causado a Júlia. Mais uma vez em sua vida disse: "Júlia, desculpe-me, eu estava nervoso, tá bom?" A professora, que tinha presenciado tudo, entregou uma folha de papel a Lucas e pediu-lhe: "Amasse-a." Um pouco amedrontado, Lucas amassou o papel até fazer uma bolinha dele. "Agora", disse a professora, "abra a bolinha e deixe o papel como estava antes." O Lucas então abriu o papel, esticou o máximo que pôde e ele estava cheio de pregas do amassado. Por mais que tentasse, Lucas não conseguia fazer o papel ficar como era antes. Então a professora disse-lhe: "Lucas, o coração das pessoas é como esse papel. A impressão que neles deixamos será tão difícil de apagar como esses amassados, mesmo quando pedimos desculpas." Lucas cresceu e hoje tem uma carreira de muito sucesso como piloto de aviões. Ele nunca mais se esqueceu da lição do papel amassado. Conseguiu controlar as palavras, ser mais paciente e pensar antes de falar. Para conseguir essa mudança, contava até 10, quando estava diante de uma situação em que podia perder o controle ou magoar alguém. Contando até 10, tinha tempo para pensar melhor no que fazer ou falar. E esta lição, aprendida quando era criança, muito ajudou em sua carreira, pois um piloto de avião transporta vidas e precisa estar sempre muito calmo e seguro quando está pilotando. A impressão que deixamos nas pessoas é impossível de apagar. Quando magoamos com nossas ações ou com nossas palavras, mesmo tentando consertar o erro, pedindo desculpas, poderá ser tarde demais. Pedir desculpas é um gesto de educação. Sempre devemos praticá-lo, mas desculpas não apagam mágoas nem decepções e também não consertam corações amassados. E aí, que bacana essa história, né? E você, tem mania de ficar pedindo desculpas? Vamos pensar então um pouco sobre essa história. De acordo com a história, o Lucas, ele tinha cuidado com as palavras, sendo educado com as pessoas? Ou falava sem pensar e por isso, quando estava com raiva, acabava magoando e irritando as pessoas? Ou será que ele magoava as pessoas e não pedia desculpas? Qual dessas três opções ele fazia? Sim,
A letra B, ele falava sem pensar e por isso quando estava com raiva, acabava magoando e irritando as pessoas. E aí você é parecido com o Lucas, também faz isso? E o que o Lucas fez na escola que chamou a atenção da professora? Ele chamou uma coleguinha de burra, sendo mal educado com ela? Ou será que ele tratava seus colegas com cortesia? O que é cortesia? Ah, tratava bem, né? Pedia licença e tudo mais. Ou ele sempre estava triste? Sim, ele foi lá e magoou uma colega, chamou ela de burra e não foi educado com ela, não é? Agora, e para ensinar o Lucas, né, como as pessoas precisam ser tratadas, o que a professora fez? Ela ensinou através de um papel amassado, né? Então, já imaginou, a desculpas é sempre assim. Quando então eu peço desculpas, eu faço mal a alguém, o que acontece? Igual esse papel amassado, eu vou lá e magoo, né? E aí, quando eu peço desculpas, é como se eu tentasse o quê? Desamassar esse papel. Mas olha só, eu posso tentar passar até o ferro nele, que essas pregas, as marquinhas vão ficar. Mas, então o que eu tenho que fazer? Não pedir desculpas? Não, eu tenho que pensar antes de fazer, antes de eu magoar alguém, não é? E o Lucas aprendeu essa lição? O que aconteceu com ele? Ele se tornou um piloto de avião. Olha a importância. Ele está carregando o que? Pessoas. Já imaginou se ele ficasse irritado que nem ele era? O que ia acontecer com aquelas pessoas, não é? E você? Já foi ou conhece alguém que foi maltratado? Que alguém foi lá, magoou, fez algo que não gostou? E aí? É muito triste, né? Quando a gente é maltratado por alguém. Por isso, desde pequeno, a gente precisa aprender a ser o quê? Educado com as pessoas e respeitar as regras de convivência. Então, eu respeitar as pessoas é algo de mim, mas as regras de convivência vêm para eu ajudar os outros, para que tanto eu faça algo pelo outro, quanto os outros façam comigo. Olha a importância que a gente tem, não é? Hoje você já aprendeu sobre as regras de convivência, a importância, né, em outras aulas. Mas será que elas sempre foram as mesmas? Será que nas escolas de antigamente elas eram as mesmas que a gente segue hoje? Vamos descobrir? Nas escolas antigas, então olha só essa imagem que a prof colocou aqui, né? Não eram exatamente iguais às escolas que a gente tem hoje. Tinha uma grande diferença na educação. Os ambientes, os profissionais, os materiais e entre outros. Por exemplo, os professores, eles eram muito rígidos antigamente, né? As escolas não tinham também as tecnologias, as estruturas que a gente tem hoje. Então, para vocês terem uma ideia, nas escolas antes tinha até um palquinho onde o professor ficava até mais alto para dizer assim, ó, eu falo e vocês ouvem, vocês tentam aprender. Hoje tem esse palquinho? Não, não tem. Hoje será que só o professor fala? Não, você também dá a sua opinião. E aí a gente já começa a entender algumas coisas. Vamos ver então algumas regras? Então era o quê? O silêncio. O silêncio era total. Gritar, brincadeira de tudo que é jeito? Não tinha. Quem falava era o professor. O uso do uniforme era muito obrigatório, né? O que é uma coisa obrigatória? Tem que fazer. Não tinha exceção. Cada um tinha que ter os seus materiais. Não tinha esse negócio de ficar emprestando uma coisa da outra, não. Era seu e ponto. As filas sempre do mesmo jeito, sempre organizada, cabeça atrás de cabeça. Era proibido ficar brincando nela. E quando o professor falava, ninguém interrompia. Nada de levantar o dedo, né? Tinha até levantava o dedo, mas olha, o professor ia ver se ia falar. E tinha que falar coisa séria. Não é falar qualquer bobeira. Tinha que ter a ver com o assunto. E se alguém desobedecia as regras, então tinha punição. Muitos e muitos lugares existia algo chamado palmatória.
Era como se fosse uma régua comprida que a professora tinha e se fazia coisa errada ia lá e dava na mão, reguada nos dedos, ficar ajoelhado no milho, ficar no canto pensando. Então eram algumas das punições. Fazer atividade tinha que fazer com capricho. Ai, se tivesse garrancho, tivesse letra feia. Brincadeira era apenas no recreio. Sim, o aluno ele precisava estar limpo, arrumado. Você sabia que até os professores olhavam ver se a unha estava cortada? Se não tinha sujeira? Dentro das orelhas, ver se tinha, se estava suja. O uniforme tinha que estar impecável. E essas são as principais regras e muito cobradas. Então não era só ter a regra pronto para estar lá de bonito. Mas olha, se não obedecesse, o que ia acontecer? Não tinha exceção, tinha que cumprir e ponto. Não interessava como estava o aluno, o que ele pensava, nada disso. Será que essas regras que a prof falou são as mesmas que a gente tem hoje? Vamos ver? A prof trouxe de volta essa imagem aqui, que já é uma ilustração de como é as regras da escola de agora, né? Então a gente tem aqui fazer leitura em silêncio, nunca correr ou brigar, prestar atenção às aulas, chegar na escola no horário certo, ser amigos de todos e saber trabalhar juntos, respeitar o momento da refeição, cuidar dos materiais escolares, manter a fila organizada, respeitar os colegas, professores, funcionários da escola, manter a escola sempre limpa, participar das aulas e esperar a sua vez de falar, falar baixo, usar as palavras mágicas, com licença, por favor, muito obrigado, desculpe. Fazer as atividades e tarefas em casa com capricho e atenção e evitar conversar durante a aula. Notem que até a maneira de como é exposta as regras é diferente. Se a gente for olhar, olha só, a prof fez de propósito. Olha no slide da prof, não é só escrita, 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 escrita? Sim, algo mais rígido, algo mais sério. E agora, a prof usou figuras que dá aquela ideia que parece que dá até uma aliviada, não é mesmo? Sim, mas então, é porque antigamente era muito pior? Não, é porque antigamente era levado muito mais a sério? Também. Mas vamos ver então essa diferença. Nas escolas antigas, as regras elas eram colocadas nas paredes, né? Sem desenho, apenas a escrita, como estava no slide que a prof mostrou. E já nas escolas de atualmente, elas têm esse desenho. Elas são rígidas. Não quer dizer que elas não são cobradas, né? Elas não são levadas a sério, mas a maneira de como é feito. Hoje o professor, será que pode dar a reguada na mão? Não pode, não é? Já começa por aí. As punições, a disciplina é diferente, tanto é que a gente nem usa a palavra punição. Que palavra que a gente usa? Disciplina, correção, não é? Diferente, punição não é uma coisa que dá séria assim, parece que, meu Deus, né? O que vai acontecer? Então, a diferença não está exatamente no que se tem que fazer, mas sim na maneira de como ela era cobrada. Note que elas são semelhantes nas ideias da organização, né? Como eu vou cuidar dos materiais, do uniforme, das filas, o silêncio, também o respeito com os próximos, com os mais velhos. Isso nunca vai mudar, isso é uma coisa da gente, não é? De respeitar, até mesmo de caráter, né? Então as diferenças que você achou, né? A principal dela é, como a prof já disse, é a forma de que elas eram cobradas. Então, o que era feito, até porque cada escola tem as suas regras, né? Não existia antigamente essas exceções que hoje já existem. Hoje já é pensado muito mais na realidade do aluno, o que estava acontecendo, a tarefa. Se antigamente não trouxesse a tarefa, era castigado. Hoje o que é feito? É visto por quê, né? Que não foi essa tarefa, é dado mais uma chance. E agora, o que é certo? O que é errado? O que deve realmente ser feito? Na sua opinião? Na minha opinião, eu acho que todo mundo tem que fazer e buscar o que é correto. Não ficar pensando apenas nas exceções ou na maneira que é feito, e sim fazer porque precisa fazer,
né? Tanto antigamente como as escolas de hoje, elas precisam ter essa organização, precisam ter essas regras, porque senão ia virar a festa da uva, não é? Mas a gente precisa ver como vai ser cobrado, como vai ser feito. E isso é de cada pessoa. Será que antigamente, mesmo sendo tão difícil, né, sendo uma coisa mais punitiva, mais rígida, será que tinha aluno que não obedecia? Sempre teve, não é? Então, é isso que a prof está falando, tudo da maneira, de como é feito. E hoje você conheceu, então, que existe sim as regras de como eram antes, de como como são hoje, essas diferenças nas duas, né? Qual é a mais importante, qual não é. Espero que tenha ficado claro para você. Agora você vai fazer a sua atividade com capricho, com atenção e até a próxima aula.